noite, sejam bem-vindos ao nosso 25º episódio do Papo Renove. E hoje com 3 convidadas ilustres aqui, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre elas, e nós vamos falar um pouquinho sobre conexões, né? Corpo, mente, alimentação, o caminho para uma vida mais leve, com uma relação mais leve consigo mesma. Correto, meninas? Correto? E antes de eu dar boas-vindas para elas, vou agradecer, como sempre, os nossos patrocinadores. Gostaria de agradecer a Certro Cursos e Pós-Graduação, que é referência no ensino especializado e oferece uma formação de qualidade, prática e conectada com a realidade do profissional. Eles estão no mercado há 13 anos, formando profissionais, aliás, mais de 5.000 alunos formados. Os cursos que hoje em dia eles possuem, tá? Fisioterapia pélvica na saúde do homem e da mulher, fisioterapia obstétrica, fisioterapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, fisioterapia traumato-ortopédica e esportiva, fisioterapia neonatal e pediátrica. Para maiores informações, vocês podem utilizar o Instagram @certro.oficial. E para quem quer realizar a pós-graduação de fisioterapia pélvica na saúde do homem e da mulher, pode utilizar o cupom DULCE, que tem matrícula grátis e 50% na primeira mensalidade. Gostaria também de agradecer o ISP Bauru, que é uma referência aí no mercado há mais de 27 anos, cuidando de saúde, beleza e bem-estar, oferecendo tecnologia, inovação e soluções de qualidade para profissionais de saúde. Eles possuem mais de 29 lojas em 16 estados e aqui em Bauru não é diferente. Eles têm mais de 8.000 produtos das melhores marcas nacionais e internacionais. Para fisioterapeutas, esteticistas, profissionais de pilates, educação física, enfermagem e medicina. Para maiores informações, acessem o @ISP de Bauru. Também gostaria de agradecer a revista Canal de Bauru, que é uma revista impressa e digital, está na 5ª edição. Ela é voltada para o jornalismo de negócios com conteúdos de profissionais renomados. A sua publicação ela é trimestral e ela tem em pontos de vendas pré-estabelecidos, como clínicas, escritórios, que é só você chegar e pegar a sua, porque ela é gratuita. Ou você pode pegar também a digital, acessando o @revista Canal Bauru. Gostaria também de agradecer, que está participando aí de mais um episódio nosso, a Clínica Veterinária São Jorge, né? Você conhece? Que tem um atendimento dedicado e acolhedor. A clínica oferece consultas, vacinas e exames laboratoriais para a saúde e bem-estar do seu pet com carinho e confiança. Fica na rua Maria José 925. Os atendimentos é de segunda a sexta, das 8 às 18 e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Gostaria também de agradecer a Avozon, que é uma marca brasileira de dermos cosméticos, e hoje eu trouxe aqui para vocês verem um gloss firmador para a região de vulva, que é maravilhoso. Eles trabalham com ciência e natureza, com os cuidados de pele, cabelo e saúde íntima feminina. O diferencial está na tecnologia que eles utilizam óleo de avocado ozonizado, que tem efeito hidratante, regenerador, cicatrizante e anti-inflamatório. A marca vem crescendo e eles se destacam por alguns diferenciais, como, por exemplo, é vegano, não é testado em animais e eles têm aquela tecnologia chamada de Clean Beauty. E, por último, quero também agradecer o estúdio que nós estamos, o RCB, e para quem quer começar, que é uma excelente opção. Eles gravam o podcast, obviamente com horário marcado, funcionamento, tudo de segunda a sexta, e eles ajudam você, inclusive, a produzir os conteúdos. Acessem o Instagram, @RCB Estúdio Podcast. E agora vamos falar um pouquinho com as nossas convidadas, correto? Sim, vamos lá. Um projeto maravilhoso que, na verdade, assim, eu já conheço um pouquinho, né? Mas elas me deixaram no suspense, na vontade de saber mais, não quiseram me contar. Não, dessa vez não. Não quiseram me contar, mas eu sei que é um projeto aí sobre conexões, né? De corpo, mente, que a gente vai desenvolver aqui um pouquinho. Mas antes disso, gostaria de apresentar a Helena. Ela é bióloga, professora de yoga e praticante desde 2014. Acredita no yoga como um caminho de autoconhecimento e equilíbrio entre corpo e mente. Compartilha na prática de forma acessível e integrada à vida real, com foco em presença e constância. Fala um pouquinho de você.
Eu fiz minha primeira aula de yoga em 2014. Fiz a primeira aula com uma prima minha, fui na aula, me apaixonei e falei, quero de novo. E nunca mais Nunca largou. mais parei, desde 2014. E aí, eu acho o yoga maravilhoso em muitos aspectos. Pra mim, ele é uma ferramenta incrível de autoconhecimento, de evolução pessoal. Ele ajuda a gente a estar mais presente. Bom, não vou falar muito também, senão vai acabar com o suspense da conversa do podcast. Mas ele ajuda a gente a estar presente no dia a dia. E pra mim, o yoga é muito mais do que aquela 1 hora de prática que a gente faz durante a aula. É uma ferramenta de vida mesmo. Que Diária. Você usa em todos os momentos. Exato. A ideia é que poder ensinar todo mundo a fazer isso também. E aí, nos dias de hoje, né? É importante. Muito. Falar um pouquinho da Mariana, correto? A Mariana atua há 18 anos na área de saúde física e emocional. Na saúde física, possui formação em educação física pela Unesp e especialização em treinamento esportivo de alto rendimento pela Exos, Estados Unidos. E foi sócia e proprietária de um centro de treinamento por 10 anos. Na saúde mental, se formou em psicanálise e constelação familiar no Brasil, Argentina e Espanha. Seu trabalho hoje integra as duas áreas, levando a maturidade emocional aplicada à saúde e às relações e liderança. Maravilhoso. Fala um pouquinho de você. Na minha carreira eu comecei no corpo, né? Dentro da educação física. E nos meus atendimentos eu comecei a observar que entre o que a pessoa dizia que ela queria e o que ela estava colocando em prática tinha uma distância, que envolvia a parte comportamental. E aí eu comecei a me interessar mais pela parte comportamental, estudei a psicologia do esporte, algumas ferramentas, até chegar na psicanálise. E aí foi um divisor de águas para mim, porque foi um novo universo, uma grande paixão, e aí eu acabei fazendo uma transição de carreira e migrando de vez para essa área do comportamento humano. E depois eu conheci a constelação familiar, que para mim é como se fosse um complemento, uma continuação da visão da psicanálise, um pouco mais abrangente. E hoje eu trabalho com essas duas ferramentas voltadas para a área da saúde. E aí, vocês estão ficando mais curiosos para saber quais são as conexões desse projeto, correto? Exato. Marcela. Falar um pouquinho da Marcela. Nutricionista maravilhosa, pós-graduando em comportamento alimentar. Conta da sua história. Quem nos assistiu dos outros vai saber agora. Eu me formei em nutrição. Eu fui uma criança obesa, uma adolescente obesa. E eu consegui emagrecer, né? Eu cheguei a pesar 105 quilos. Depois eu comecei o processo de emagrecimento e realmente emagreci. Eu pensei, nossa, se eu conseguir emagrecer, então eu preciso ensinar as pessoas a como trilhar esse caminho também, né? E aí eu comecei a faculdade, me formei, saí da faculdade com uma área técnica muito bem desenvolvida. Porém, quando a gente cai no consultório para aplicar toda aquela teoria que a gente aprende, é muito complicado, né? Porque a gente, dentro do consultório, tá falando sobre ansiedade, depressão, sobre comportamento mesmo. E foi aí que eu me interessei pela área de comportamento alimentar e coach nutricional, que é a minha especialização, né? E aí, por que nós estamos unidas aqui hoje? A gente fala muito sobre trabalho multidisciplinar. E dentro da nutrição, quando a gente fala sobre integrar todas as áreas para o melhor do paciente, a gente fala na nutrição, junto com a medicina, junto com o educador físico. E muitas vezes essa parte mais emocional, falando sobre a presença do aqui e agora, o entender o porquê que eu estou chegando nesse nível de ansiedade, não se fala tanto. E aí foi quando esse casamento aqui aconteceu, entende? Tá? E por isso eu trouxe a Helena, pra gente poder conversar um pouquinho, e a Mari. E o nome do projeto é? Sintonize. Sintonize além do hábito. Além do hábito. Além do hábito de respirar, além do hábito de pensar, além do hábito de comer todos os dias. O que tem além disso? E o que tem além disso? Olha como ela tá curiosa. Vamos lá. Posso começar pela Helena, então? Pode, quem assim? quiser ir falando, na tranquilo. Verdade, assim, não é nada engessado, tá? É um bate-papo mesmo. Vou fazer algumas perguntas, mas a gente vai trocando aí. Vocês vão. Como você pensou em colocar essa prática de yoga nesse encontro? Por que colocar uma prática de yoga? Tá. Eu posso explicar um pouquinho de como surgiu essa ideia? Com certeza. Eu acho que é interessante para contar da história de como nós três acabamos aqui juntas fazendo esse projeto. Eu conheço a Mari Há muitos anos. 2018, talvez? Por aí. Por aí. É. A Mari primeiro foi minha aluna de yoga. A gente se conheceu como ela sendo minha aluna de yoga. Depois eu virei aluna dela de personal quando ela tinha o centro de treinamento.
Depois eu virei paciente dela na terapia e desde então a gente é muito amiga. E a Marcela eu conheci no CrossFit, ela começou a fazer yoga comigo no CrossFit, eu virei paciente dela, a gente virou muito amiga também. E aí um dia conversando com a Mari, a gente conversando sobre vida, a gente tava num almoço de amigas mesmo, assim, conversando de vida, de coisa, de saúde, enfim. E ela compartilhou comigo sobre um projeto pessoal dela, que chama Emagrecimento Emocional, depois cabe ela explicar um pouquinho melhor. E ela me contando desse projeto e eu ficava pensando na Marcela, falava... Cabe em juntar essas duas aí. E aí a gente marcou um dia uma conversa, porque a Marcela trabalha muito com essa parte do comportamento dentro da nutrição. E eu sou paciente da Marcela, então eu sei a abordagem dela, acho sensacional, sou fã, inclusive, das duas. E aí a gente se juntou um dia para conversar sobre essa ideia, e aí casou muito, assim, as três áreas, e o que as duas sentem muita dificuldade nos consultórios, né, tanto na terapia quanto na nutrição, das questões que vão além da terapia e da nutrição. E aí a gente viu uma oportunidade de juntar, e o yoga entra nessa jogada toda como uma ferramenta de trazer essa consciência, essa presença, esse autoconhecimento para as pessoas, que ajuda muito nos dois ramos, tanto na questão da terapia quanto na questão da nutrição. Então, na nossa ideia, no nosso projeto, o yoga é uma ferramenta de presença, de respiração, de autoconhecimento, que vai ajudar as pessoas nas escolhas na nutrição e a lidar com as questões emocionais que fazem parte da vida de todo mundo, né? Certo, complementa. Ela já tinha jogado para você antes, então complementa. Pois é, eu compartilhei com ela sobre esse projeto que eu criei, que chama Emagrecimento Emocional, porque era uma visão que eu já tinha quando eu trabalhava como personal, que é justamente isso. A pessoa ela tem, às vezes, um desejo, né? Ela vai para academia, ela paga o personal, ela paga o nutricionista, mas algo dentro dela faz ela se sabotar nos resultados. E nem ela sabe o porquê ela se sabota, né? Ela investe dinheiro e tempo e muitas vezes não consegue aquele resultado que ela quer. Então, esse projeto foi criado justamente para trabalhar essa parte inconsciente, onde as pessoas muitas vezes não olham. Quando a gente fala de emagrecimento, é muito comum você ver uma pessoa olhando para a academia e para a nutrição, mas não para o campo emocional dela. E aí é que tá o segredo dentro da minha visão, né? A forma como a gente vai gestando as nossas emoções interfere diretamente nas nossas escolhas. Tanto que quando você pega uma pessoa que tem compulsão alimentar, nunca é sobre o alimento. Existe algo dentro dela que gera um impulso, que ela faz com que ela coma mais do que ela precisa. E se a gente não olha para isso, isso gera muita frustração para todo mundo. Gera frustração para a pessoa que está tentando, que já fez N dietas, gera frustração para o profissional da saúde que está acompanhando, que se esforça tecnicamente, mais perto, que se esforça tecnicamente para estar acompanhando aquela pessoa. E não só, no caso aqui, nutricionista, né, que é como a gente está fazendo, mas em diversas áreas da saúde, a medicina, a fisioterapia. Os profissionais, às vezes, têm que lidar com muita demanda, muito maior do que ele aprendeu na faculdade. Né? Então, para mim, a visão integrativa ela é fundamental. Então, quando a gente pensa na yoga, dentro da minha perspectiva, eu sou praticante de yoga desde 2015, eu acredito que a yoga ela me ajuda a sustentar o trabalho psicoemocional. Então, uma vez que eu começo a olhar para mim, entender as minhas questões, trabalhar, né, a integração das minhas dores, todo esse trabalho de amadurecimento emocional, quando eu vou para o meu dia a dia, eu vou mais consciente, eu vou trabalhando mais a minha respiração. Isso faz com que eu seja menos automática, menos impulsiva em todas as tomadas de decisão, até no que eu vou falar numa reunião, não só nas minhas escolhas alimentares, né? Então, eu vejo a yoga como uma transferência, uma continuidade prática de um processo de autoconhecimento. E isso, quando a gente leva para a nutrição, dentro da minha perspectiva, é onde a gente fecha a conta. Porque a nutrição ela é a nossa fonte de energia da vida. E a gente faz isso socialmente, por hábito, por cultura. Tem muitas variáveis quando a gente fala de nutrição. E aí entram as questões emocionais também, né, em relação à nutrição. A nutrição é algo muito afetivo pra gente. A gente tem memória das coisas que a gente comia na infância. Então, você fazer uma reeducação alimentar, aprender a comer, não é só sobre o alimento, mas é também. Não adianta a gente cuidar da emoção e, de repente, você ficar em déficit nutricional porque você tá sem informação, sem direcionamento para isso. E aí eu acho que essas três áreas acabam casando perfeitamente para uma pessoa não só ter um entendimento técnico, mas uma experiência transferível, para que ela viva aquilo, ela sinta no corpo dela, mas que ela saia de uma experiência e leve para o dia a dia dela.
Porque essa também era uma outra frustração que eu tinha. Você viver experiências e aí você alcança lugares muito legais, mas virou o dia, você dormiu, acordou, e aí, como Acabou é que eu aquilo, continuo? passa, né? Ficou na memória. Exatamente. Então foi assim que eu entendi essa integração. E hoje a gente também tá vivendo num momento num mundo assim de pessoas muito ansiosas, depressão, insônia, e tudo isso acaba Burnout. interferindo. Burnout, tudo isso acaba interferindo, né? Eu não sei se você lembra quando eu falei pra você, eu achei que eu não fosse, na tua aula de yoga, eu falei, eu achei que eu não fosse desligar, e eu consegui desligar, assim. Então, pra mim, eu ter saído aquele momento ali, parece que você sai até mais leve, né? Só que se você não continuar... Porque as emoções pesam. Você sabe que a primeira vez que eu consegui sair, eu falo que eu consegui sair de mim, né? Que eu consegui meditar, foi quando eu fui fazer o Caminho da Fé. No Caminho da Fé, sem querer, eu saí do ar, falei, não, então é possível. Só que eu fui no Caminho da Fé, voltei. Acabou. Acabou, que vem de encontro, acho que o que você está falando, né? Você acaba não tendo isso na sua rotina, né? E isso acaba passando, né, Má? Eu acho que aquela experiência que a gente viveu com a Helena, ela trouxe... Porque eu percebo que no consultório a gente vai trabalhando com algumas etapas, né? Então, o paciente, ele chega para mim num nível de obesidade ou até num nível de descontentamento mesmo físico. Não necessariamente ele está obeso. Aí eu trabalho a etapa 1, né? Melhorar o ambiente alimentar, deixar de ser obesogênico, trabalhar com um ambiente mais emagrecedor, trabalho ali todas as questões. Aí chega uma hora, dentro da nutrição, que a gente trava. Porque eu sou nutricionista, eu trabalho com comportamento alimentar, mas eu não sou terapeuta. E aí, você não consegue passar para a segunda etapa. E eu falo pro paciente, faz terapia? Ai, não, fui numa terapeuta, não gostei, nunca mais, sabe? Então, às vezes, até mudar o ambiente disso é importante. Por isso que a gente pensou nessa ideia de ir para um lugar onde lá essa mulher consiga estar com outras mulheres durante um período do dia, trabalhando essas questões mesmo. Senão a gente fala só terapia dentro de um consultório, isso pode também assustar um pouco, sabe? Então, eu sinto que quando a gente encontra essa barreira, a Mari veio como me ajudar a ultrapassar. Aí a Helena entrou depois, porque eu fiz um evento num domingo do yoga. E eu percebi que durante o dia eu estava menos ansiosa, eu não senti tanta fome ao longo do dia, eu consegui dormir muito melhor. Aí era para ter sido um outro evento, acho que de treino, eu falei, não, vou fazer yoga de novo, que foi quando você conseguiu comparecer. E aí, o que eu sempre pergunto pra Mari, né? Eu falo, Mari, eu tô ali com uma paciente, trabalhando com ela todas as questões emocionais, e ela tá comendo, ela sabe que ela já ultrapassou o limite, mas ela não consegue parar. E é aí que eu quero essa ajuda, sabe? E a Mari falou pra mim, não, então a gente precisa juntar todo mundo e trabalhar porque tem como solucionar. Essa é a questão. E como que vai ser esse projeto? A Mari vai contar. Conta, Mari. Na prática, a nossa ideia é fazer um período do dia como uma experiência totalmente prática, vivencial, para mulheres que estejam abertas a sintonizar todas essas áreas. Porque muitas vezes uma pessoa vai na aula de yoga, tem um bem-estar, mas ela não está cuidando da alimentação dela. E isso interfere na qualidade de vida dela. Então, ali ela vai ter a yoga, mas ela vai ter uma experiência com direcionamento sobre a alimentação dela, né? Como é que a gente se alimenta bem de uma forma simples, sem muito tabu? A Má é muito didática para isso, para trazer essa nutrição prática diária e tirando muitas nuvens da cabeça, né? Que existem muitas crenças, muitas questões que eu acho que atrasam o resultado da pessoa por falta de informação e falta de direcionamento. Tenta virar o microfone para você chegar um pouquinho mais perto, fazendo um favor. Acho que eu vou puxar aqui. Vamos ver se melhora assim. Ai, tem que ficar pertinho. Tem que ficar pertinho. Bem pertinho. Porque o som tava saindo ruim. Tá. E a ideia é eu entrar também com o campo emocional. Por quê?
tanto de um nível mais abrangente, eu atendo muitas pessoas nesse quadro que você trouxe. Estresse, ansiedade, burnout. Eu conversei bastante com a Má também sobre isso, porque a pessoa, quando ela está num pico desse de estresse, normalmente a vida dela está muito desequilibrada. Ela está gastando muita energia, muita parte da vida dela em função de trabalho, normalmente. E aí ela não tem tempo para fazer um exercício físico, ela não vai planejar a alimentação dela, ela vai comprar comida pronta, congelada, comer o que tem na hora que dá. E aí o seu corpo, que é o seu ambiente diário, fica totalmente desequilibrado. Você fica num corpo inflamado. E aí eu costumo dizer que não tem como você ter uma alma leve num corpo inflamado. Então é muito importante, a nutrição ela é muito mais do que a estética, né? Ela é sobre energia de vida. Então, quando você vai e se alimenta conhecendo o que você está comendo, tirando esse peso que a gente tem sobre as calorias, sobre a dieta, você já come de um outro lugar. E entender que as suas emoções impactam as suas escolhas. E não só as suas emoções, mas a sua história. Porque quando a gente fala de nutrição, a gente está falando de relação familiar também. A forma como a gente foi nutrido em várias camadas, desde o nível físico ao nível emocional, interfere na forma como a gente se relaciona com o nosso alimento hoje em dia, né? A nossa mãe, ontem foi Dia das Mães, inclusive, né? É a nossa primeira grande casa e primeira fonte de nutrição. É onde a gente se alimenta, dentro da placenta. E depois que a gente sai do corpo, a gente ainda continua se alimentando com ela. Então, toda a bagagem física, a gente até entende que tem ali. Mas existe todo um campo emocional que vai estruturando a nossa relação inconscientemente, que afeta a nossa alimentação e as nossas escolhas. Então, cuidar disso também vai fazer com que a gente consiga integrar melhor e sustentar melhor, que eu acho que a palavra é essa, sustentar. Constância. Exatamente, aquilo que a gente conhece. Então, através de uma manhã, onde a gente vai ter uma prática de yoga, uma alimentação consciente, direcionada, e um olhar para as nossas emoções, a ideia é que elas encontrem mais leveza, não só para aquela experiência, mas com ferramentas, com um direcionamento, para que elas levem para fora, para o dia a dia. Porque é o que a gente estava falando, que a Má estava trazendo. Não adianta nada, você faz uma dieta, mas a pessoa ela tem várias dificuldades de colocar isso na prática. Né? Ou uma pessoa vai para uma aula de yoga e tem um ápice, uma sensação maravilhosa, ela dorme bem naquele dia, mas no dia seguinte ela não fez yoga. E aí ela não sabe o que fazer sozinha, né? Então, ou ela teve uma experiência de relaxamento emocional, soltou algumas emoções, mas no dia seguinte ela não sabe o que fazer com isso. Então, a ideia é a gente integrar através da experiência, mas também direcionar elas para a prática. Você está falando isso, veio várias pacientes de consultório hoje, TDAH, bipolaridade. Total. Na minha área era dor pélvica crônica, disfunção sexual. E você, como fisioterapeuta, você sabe disso. Eu fiz um trabalho agora também com uma outra fisioterapeuta, que é a dor, ela não é só física. A dor, ela também é emocional. Sim. Então, uma pessoa, às vezes, chega para uma aula de yoga com dor, e aí é óbvio, professora adequa e tudo mais, mas existem outras questões que estão sendo somatizadas no corpo. Ou uma pessoa que tem também dificuldade para se exercitar, porque tem muita dor, como uma fibromialgia, né? Então, essas áreas, elas estão totalmente integradas, né? Sim, não tem jeito. A dor pélvica crônica, que é hoje em dia o que mais afeta as mulheres, né? A gente é o que mais evidencia, assim, você olha para pacientes, fala assim, gente, é uma somatização, é psicossomática, né? Psicossomática. Que é muito grande e interfere completamente na qualidade de vida, né, da paciente. Eu acho que a ideia é simplificar. No resumo, assim, porque quando a gente fala em dieta, quantos pacientes passaram pelo consultório, foram embora com o cardápio e ficaram esperando o momento ideal, ou ir no mercado e comprar tudo certinho. E chegar num evento desse e mostrar que fazer dieta não é precisar ir no mercado e organizar toda a comida, mas dá para usar ali um ovo que tem em casa, a banana que está estragando na fruteira, a fatia de pão que está ali na geladeira, de repente, e que isso é fazer dieta, eu acho que traz essa sensação de eu consigo. Assim como o yoga. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer yoga. Eu sou extremamente acelerada. Imagina, vindo crossfit, fazia campeonato. Como que eu vou fazer yoga? E todo mundo que a gente conversa, quer ir numa prática de yoga? Eu não consigo ficar. Nossa, o que eu mais escuto. Muito parado, eu não dou conta. E a Helena tem uma resposta muito boa pra isso, sabe? Qual a resposta?
Qual é? Eu vou lembrar. Você não precisa saber meditar pra fazer yoga, nem ser flexível pra fazer yoga. Você precisa fazer yoga pra aprender tudo isso. Entendeu? Então, e as pessoas têm essa imagem de, porque eu vou lá, vou ficar meditando, esvaziar a mente e não pensar em nada. Não é assim que funciona. E aquilo que você falou sobre a ansiedade do mundo moderno e tudo mais, eu acho que a questão é mais ampla ainda, porque não é só a ansiedade dessa sensação que a gente fica de que tá com pressa o tempo inteiro, mas é a ansiedade a ânsia de ver resultado logo, de querer melhorar logo, de querer curar o trauma logo, e de querer fazer logo, e querer aprender a meditar logo, e a vida não é assim. São processos. E no yoga a gente aprende isso na prática, porque você vai chegar numa aula de yoga pra fazer pela primeira vez, você não vai conseguir fazer tudo. Inclusive, você geralmente não vai conseguir fazer quase nada numa primeira aula de yoga. O alongamento vai ser difícil, vai doer, virar de ponta cabeça desafiador, parar, ficar quieto, respirando, é diferente do que você está acostumado. Mas conforme você vai fazendo isso e entendendo que existe um processo que você precisa respeitar o seu ritmo e o processo para chegar em algum lugar, isso vai te ensinando a fazer isso na vida também. No dia a dia, na dieta, na terapia, no trabalho, nas relações e assim por diante. A Helena tem uma habilidade muito legal, que eu acho que é muito parecida com a minha e com a da Mari também, que é de simplificar, sabe? Você participou da aula e tinha pessoas completamente diferentes, de níveis diferentes, e a aula foi... Super possível. Exato. Então, é isso. Simplificar. E a Mari também, né, Mari? Que às vezes a gente não vai conseguir trabalhar algo tão específico, profundo no começo, mas aos poucos a gente vai sentindo e percebendo. E aí isso. até essa conexão, né, que vocês querem gerar faz com que a pessoa também, com o tempo, passe a perceber quais são os gatilhos dela diários, né? Essa Começa é a a ter um ideia. autocuidado, né? Essa é a com ela ideia. mesma. Eu acho que o autoconhecimento vem daí, né? Quando a gente pensa na yoga, a prática em si, quando você falou, né? A prática já é um autoconhecimento, nossa, eu tô encurtada desse lado. Nossa, olha como esse lado é mais fácil. Nossa, ela pediu pra tampar uma narina. Olha como eu respiro melhor. Isso já é autoconhecimento. Você já tá conhecendo você mesmo, como o seu corpo tá naquele dia. E cada dia é um corpo, né? Nunca vai ser igual. E a mesma coisa a alimentação. Um dia você tem mais fome. E a gente que é mulher, que é cíclica, um dia você tá com mais fome, outro dia você tá com menos fome, uma hora você quer mais doce. E se você não sabe observar isso, é muito fácil responsabilizar a comida. Sim. E não você. Então, o autoconhecimento, ele permeia tudo, né? E aí a gente pode usar isso de uma forma simples. Nossa, olha como eu tô respirando. Nossa, olha como é difícil puxar o ar. Nossa, é bem mais fácil soltar. É simples. Imagem corporal, consciência corporal. Totalmente, Consciência corporal. totalmente. Uma perguntinha, qualquer uma de vocês. Como que é feita a inscrição? Nós temos uma comunidade no WhatsApp, tá? Pega pra vocês. E onde que faz pra achar? A gente tem... Você chegou a um mandar o link link. pra Dulce? Ainda não, mas eu vou mandar. Tem um link, tem o QR Code também, se você quiser disponibilizar pro pessoal, mas a ideia é a gente montou essa comunidade, porque a ideia não é fazer um evento e acabar. A gente quer criar uma comunidade mesmo, uma rede, um movimento. Exatamente, Não sei qual é o nome mais apropriado, mas... Esse primeiro encontro é só o primeiro encontro. Exatamente, primeiro essa é a de ideia. O Além do Hábito vai ser a primeira edição do evento do Sintonize, mas a gente pretende fazer outros. Então a ideia dessa comunidade do WhatsApp é manter as pessoas que se interessam por toda essa interdisciplinaridade que a gente está falando ali em contato. A gente pretende compartilhar conteúdos, eventos aleatórios que acontecerem que forem interessantes e os nossos eventos também. Então a gente criou essa comunidade, aí a gente vai disponibilizar o link ou o QR Code. E aí as pessoas podem entrar lá e aí informações em relação à inscrição específica desse evento, que vai ser dia 28 de junho, save the date, a gente vai colocar no grupo depois com mais detalhes, Tá, em então breve. 28 de junho é uma manhã, que vai ser uma manhã é um toda. domingo de manhã. Domingo de manhã. Isso. Começa que horas, mais ou menos? Às 9 da manhã. Às 9. Isso. E aí vai amanhã toda. Isso, vai ter um horário, vai pegar um pouquinho o horário de almoço, né? Vai ser servido um brunch ali, com o direcionamento da Nutri. Então, vai um pouquinho além do almoço. Até uma hora, mais ou menos. Então, uma hora. Tá, então fiquem atentos, 28 de junho. 28 de junho. Correto? Tá, e nessa manhã vocês falaram que vocês querem ter essa conexão, né? Mas o que essas mulheres podem esperar de diferente, assim, do que pode acontecer? Eu acho que falando da nutrição, eu imagino uma paciente minha, né, indo no evento. Falando da parte nutricional, elas já têm um cardápio e um caminho ali a ser seguido. Mas eu quero que ela vá um passo à frente. Eu quero que agora ela perceba e junto comigo, porque as minhas pacientes têm um elo de muita afinidade comigo, assim, o que está
em relação às emoções dela, bloqueando esse passo a mais do emagrecimento, do comer compulsivo um chocolate, do eu não consigo viver sem meu vinho, eu não consigo viver sem meu doce. Eu quero que ela, junto comigo, participe de uma prática de yoga e sinta o que é passar o dia prestando atenção no que acontece ao longo do dia, sabe? Então, eu imagino a minha paciente saindo de lá com muito mais atenção às emoções dela ao longo do dia. Porque quando a gente fala de emoção, a gente começa a cavar um lugar gigantesco, né? Lá eu consigo perceber várias coisas. Eu faço terapia há muitos anos, então para mim isso é muito fácil de perceber. Agora, quem nunca fez, nossa, é lindo. Porque a primeira vez tem já uma percepção. Aí você vai embora e você fica pensando. Aí acontece alguma coisa durante a rotina, você fala, nossa, olha só, eu acho que eu tenho muita vontade de comer, sei lá, sonho de valsa, porque era um doce que meu pai sempre me dava quando eu ficava doente, sabe? E aí a gente começa a ter um pouco mais de clareza. Eu tenho uma paciente que ela come Carolina toda vez que ela tá triste, que era um doce que o pai dela é falecido, e em consulta a gente foi descobrindo isso. E o pai dela sempre vinha como forma de afeto. E ela falou, hoje eu como consciente. Antigamente eu comia 10. Hoje em dia eu como 2. Só que ela chegou nesse passo a mais. Só que eu consegui isso com uma paciente. Agora eu quero conseguir com 20. Entendeu? Minha parte. Tá, então são 20 pessoas, é isso? Tem um número X de pessoas? Tem um número. Vão ser 20 vagas nesse primeiro evento. Vagas. Aí, ó. E, respondendo a sua pergunta, eu acho que a ideia, talvez o grande objetivo nosso seja trazer esse despertar para as pessoas. E aí cada uma vai estar no seu nível, no seu momento, então talvez para alguém seja um primeiro despertar, assim, de nossa, existe alguma coisa além do que eu estou pondo na boca. Para outras pessoas talvez seja, nossa, existe uma relação com a minha mãe que influencia nas minhas relações. Para outra talvez seja ainda mais profundo. Então cada uma vai chegar no nível de profundidade que o seu momento permitir. Mas eu acho que a grande coisa que a gente quer entregar para as pessoas é esse despertar, esse mostrar que existe um caminho mais amplo e além daquela escolha pontual do que eu vou comer no meu café da manhã, por exemplo. Eu gosto também de pensar, uma coisa que me acompanha é consciência e experiência. Então, muitas vezes a gente tem um conhecimento técnico sobre as coisas, mas a gente não tem a experiência. E eu acho que isso muda tudo. Como a gente está numa era de excesso de informação, é muito fácil as pessoas se consultarem com o chat, com o Instagram, com os influencers, e ela vai ganhando uma consciência dela sobre isso. Só que ela não consegue trazer isso para a prática. Então, eu vejo, por exemplo, as pessoas que eu atendo, quando eu penso nesse evento, né? Principalmente esse perfil que tem muita ansiedade, se encontra num lugar de muita demanda, muita responsabilidade, muito estresse, não consegue planejar a própria comida. Ela vai lá, ela vai ter um momento de ir pro corpo, do corpo dela. E ela não tá lá fazendo força, se exaurindo, que não tem nada de errado, mas ela não tá prestando atenção no corpo. E a yoga vai convidar ela a observar qual que é o meu corpo hoje. Como que eu estou respirando hoje? Se eu faço isso e vou comer, será que eu como do mesmo jeito se eu não tivesse feito isso? Será que eu presto atenção no que eu estou comendo, no gosto, na textura, no cheiro da comida? Será que eu como por fome ou será que eu como porque eu estou ansiosa? Ou por nervosa? hábito. A gente também come muito por hábito. Por costume. Exatamente. Trazer pro consciente, né? Então, e o consciente é a experiência. Como é você comer na pressa, correndo na frente da televisão e de repente tem alguém te direcionando a prestar atenção no que você está comendo. Porque a nossa natureza não é tão simples assim. Até que você não liga a televisão e o celular, às vezes a gente está comendo com outras pessoas, que é algo muito comum no ambiente familiar, por exemplo. E às vezes você também não está presente para a sua alimentação. Então, você ter alguém te direcionando faz toda a diferença. Você vê que a sua saciedade muda. Às vezes, você come menos do que você... se você estivesse comendo só pelo hábito, né? Ali, além do hábito, por esse motivo. E as emoções é a mesma coisa. Uma vez eu vi uma analogia que, assim, se você quer ver o quanto as emoções governam as suas escolhas, olha o seu cartão de crédito. Porque a gente faz muitos movimentos inconscientes que conscientemente você tem uma ótima justificativa. Não, eu comprei porque eu precisava. Não, é só um pouquinho, né? Tem várias justificativas. Mas quando você vai ver o seu impulso de compra, é totalmente emocional. Sim. O seu impulso de comer por prazer, ele é muito mais emocional do que você comer pela nutrição. Não, eu vou comer um brócolis ao invés de um chocolate.
Às vezes é uma consciência que você precisa. O seu impulso vai ser pelo prazer. Então, eu acho que você ganhar essa consciência dos impulsos, da sabotagem, quer dizer que você vai mudar a sua sabotagem? Não. Mas se você nem reconhecer ela, como é que você vai mudar ela? Pra Então, mudar, a você tem partir que do conhecer momento... primeiro. Exatamente. Que eu começo a respirar. Eu vou fazer uma respiração antes de começar a dar a primeira garfada. Eu já vou mudar minha experiência ali. E isso, pra mim, faz toda a diferença pra uma pessoa que chega por um processo terapêutico. Porque ela não sabe nem por onde ela começa. Eu pus a caixinha hoje e chega uma pergunta assim, burnout. Por onde começar? Porque tá tudo tão caótico, tá tudo tão desandado, que é difícil ela saber por onde ela começa. Se é pelo exercício, se é pela nutrição. E a ideia do simplificar é, dá pra fazer um pouco de tudo. Você não vai ter que mudar a sua dieta radicalmente para começar a comer melhor. Você não precisa se matricular na yoga 7 vezes por semana para começar a sentir os benefícios de uma prática que você pode iniciar, 1, 2, né? Ou trabalhar a sua respiração. Ah, eu não sei meditar, então respira. Aprende a respirar. Porque a gente faz isso tão inconscientemente. Quem é fisioterapeuta sabe eu ia falar disso. isso agora. A gente ensina, né, a respiração, que ela tá super relacionada com a parte de assoalho pélvico. Exatamente. E as pessoas respiram muito errado. É desesperador ver as pessoas respirando. E nem sabem, né? Não sabem, sabe não que estão tipo prestando de atenção. respiração, não sabe. Respiração curta, ofegante. Você Usando olha, musculatura exato. aqui, né? A pessoa tá se desgastando pra respirar e tá Tá respirando. gastando energia pra respirar, E né? tá acelerando o corpo. É preocupante. E onde que vai ser esse encontro? Ah, então, aí, outro lugar, outro assunto legal. Foi inaugurado há pouco tempo aqui em Bauru o Recanto Selvati, né? E eu fui conhecer um dia à noite, saí de lá apaixonada, porque eles têm uma piscina como se fosse uma prainha, né? E ali tem uma cascata. Imagina fazer um yoga ouvindo uma cascata, delícia. É muito bonito lá. E eu fui conhecer um dia à noite e saí apaixonada e pensando. Eu falei, meu Deus, eu queria tanto trazer as minhas pacientes para cá, para fazer um evento, assim como eu faço aquele evento mensal do treino, do yoga, do balé, enfim. Queria trazer uma galera, várias pacientes para cá pra gente fazer alguma coisa. E não me vinha à mente o que fazer. E aí a Mari veio com esse evento. Aí eu falei, Mari, com esse assunto, eu falei, Mari, eu acho que eu já tenho um lugar para isso. Então a gente vai fazer no Recanto Selvati, que fica perto do antigo Sagai, né? No grupo lá a gente vai colocar o endereço, tudo certinho. É um espaço bem grande para poder servir esse brunch também, para as meninas conseguirem praticar o yoga. É um momento total, assim, de relaxamento. E ele é aberto também, né? Que eu acho que é legal a gente ter um pouco dessa sensação de céu aberto. A gente está muito dentro de escritório, consultório, é um lugar fechado. Clínicas, então, né? você às vezes pratica yoga dentro de ambientes fechados. E você fazer essa experiência do yoga, só de olhar o céu, muda completamente o nosso estado, assim, né? Sentir o clima, né? Não só o clima artificial, que a gente vai para os ambientes climatizados, mas como é que tá o dia hoje? Como é que meu corpo tá dentro desse dia? Eu acho que esse é uma das não só das coisas bonitas que tem no espaço, mas das vantagens da gente não estar só num ambiente fechado, ter essa conexão com a natureza também. E o que é muito interessante, agora falando disso, é que, não sei se todo mundo sabe, mas a íris dos nossos olhos, quando a gente acorda e olha para o céu, logo nas primeiras horas, né, que a gente acordou, tem a regulação de cortisol. Então, conseguir fazer isso num espaço aberto vai fazer toda a diferença. Que interessante, não sabia disso. Maravilhoso. Pode acordar lá, ó. Esse olhão azul, logo cedo, olhar para o céu, regular esse cortisol. Maravilhoso. Maravilhoso. E cortisol tá em alta, né? Acorda já lá em cima. Eu falo, meu Deus, nem Já. parece que dormiu. Já. Aquele dia que eu fiz, eu dormi muito bem. A Marcela sabe, eu já tive muito problema com insônia. Já. Ainda de vez em quando ela aparece. Muito comum também. Você é a nossa convidada de honra para o evento, tá? Organize a sua agenda. Estarei lá. E vamos lá. Quando vocês criaram, né? Vocês contaram toda a história, né? De vocês. Teve algum momento assim que vocês refletiram, por exemplo, em questão qualquer mulher pode fazer ou não tem uma faixa etária ou não? Bom, no Acho que é meu essa caso, pergunta. falando sobre nutrição, eu não... lógico, mulheres adultas, né? Acima de 20 anos, pelo menos. Tá.
Se eu tenho uma jovem de 18 anos ali querendo participar, a gente entra no grupo, lá vai ter uma interação muito grande entre a gente, dá para tirar dúvida, a gente vai conversando. Eu acredito que essa experiência com uma criança não é o ideal, até porque o meu forte, com o que eu trabalho, são com mulheres adultas, né? E para a prática do yoga, acredito que mais a questão física, né? Na verdade, a ideia é fazer um evento para quem se interessar por esse assunto. Seja por qual questão. Tenho dificuldade de emagrecer, tenho problemas com comida, sinto que tem algo além ali que eu não consigo acessar, que eu não consigo... Enfim, qualquer pessoa que se conectar com esse assunto, que se interessar por tudo isso que a gente está falando aqui, toda essa interdisciplinaridade, é mais do que bem-vinda para o nosso evento. Pergunta, mulher menopausada pode? Deve, pode, né? Deve. Na verdade, acho que até deve, né? A única Sem coisa dúvida. que a gente limitou nesse evento é que é só para mulheres. Então, Isso. em futuras edições, talvez a gente abra para homens, mas essa primeira edição é uma edição exclusiva para Sabe mulheres. uma dúvida que eu acho que vai aparecer bastante? Se pode intolerante à lactose, alérgica a glúten, síndrome do intestino irritável. Pode, deve, sem problema nenhum. A gente vai fazer conforme for saindo as informações do evento, as pessoas forem se interessando, a gente vai fazer um formulário para saber se as pessoas têm legal. qualquer tipo de Alergia. restrição alimentar, restrição física também. Às vezes tem alguma dificuldade no yoga, para a gente poder se preparar e adaptar para receber essa pessoa da melhor forma possível. Então vai ser aberto a todos que se E interessarem. eu acho que isso também acaba já quebrando mais um tabu, né? Exato. A yoga é para todo mundo. Uhum. Uma boa alimentação é para pra todo todo mundo. Não tem idade. Autoconhecimento também não tem idade. Mas é óbvio que a nossa linguagem, a nossa comunicação, ela vai atrair um público com o qual a gente trabalha um pouco mais, que é um público adulto, né? E a ideia também de trabalhar nesse momento só com mulheres é porque uma mulher, ela se cura com outras mulheres. Se ela estiver num ambiente saudável, isso por si já é muito curativo. Né? É verdade. Então, assim, você tá num lugar onde é igual as pessoas falam, eu não tô nesse lugar de fala, mas eu escuto que é só uma mãe entende outra mãe. Por quê? Porque quando tem, às vezes, a presença masculina, isso muda muitas coisas das mulheres. Elas se sentem, às vezes, mais travadas para serem vulneráveis, para falar sobre as emoções delas, ou se sentem envergonhadas porque não conseguem fazer uma postura. E, às vezes, isso já não é uma trava tão grande quando tem outras mulheres. Né? Então, a ideia é que elas fiquem se sentindo à vontade, relaxadas, que seja um ambiente onde elas possam simplesmente experienciar, sem estar preocupada com nada, por isso que não vai ser um evento longo, mas que elas possam estar ali 100%. E vai ter alguma rede social? Sim. Os nossos Instagrams, né? O fala. meu, @Nutri, Marcela Gonçalves. @vem.yogar. E o @mariana.vidals. Essas são as redes consultório. Não, no meu Instagram mesmo, a gente vai colocando algumas informações. Então, se alguém quiser ter mais informações, vai ter o QR O grupo. Code, Vai. tudo, mas se quiser seguir vocês também, Também vocês pode podem acompanhar tirar no Super Instagram. bem-vindos. Exato. por lá. Com certeza. E aí, acho que o grupo do WhatsApp é o principal canal mesmo. A gente vai postar nos nossos Instagrams, nos 3 que a gente falou aqui agora, mas a ideia é focar essa comunicação com as pessoas interessadas no grupo, até pra gente ir criando essa comunidade mesmo, né? Exatamente. Maravilha. Gostou? Banhei. Tem alguma dúvida? Lógico, eu quero saber se querem deixar algum recado. Apesar que vocês já deram tantos hoje, maravilhosos. Eu acho que o único Uma recado mensagem final. é a gente se dar uma nova chance, sabe? Às vezes as pessoas pensam, mas já fiz dietas tantas vezes. Yoga não é pra mim. Nossa, terapia, chato. Se dá uma nova chance, tenta de novo. Nunca vai perder nada. Você com certeza vai sair de lá com alguma coisa. Acho que é nova chance. Eu lembrei de uma coisa que você trouxe, que muitas vezes a pessoa, quando ela vai para um consultório de um nutricionista ou ela vai atrás de um fisioterapeuta e você fala para ela de terapia, existem crenças, existe tabu, e existe algo que é meio atemporal. Vou lá fazer terapia, não é uma sessão. Quando eu vou com a Marcela, eu vou fazer uma sessão, vou colocar aquilo na prática, depois eu vou ter um retorno. Então fica uma coisa meio abstrata, sabe? Quando a gente fala de terapia. E autoconhecimento não é só terapia. Terapia é uma forma
personalizada que eu falo, né? É muito gourmet você ter alguém 100% disponível para te ajudar em tudo aquilo que você nem entende sobre você. Mas não é o único caminho. E foi por isso que eu criei um programa mais curto, mais compacto, que chama Emagrecimento Emocional, onde, através de ferramentas, a pessoa vai se trabalhando também. E que dentro de um evento como esse, eu não vou fazer uma terapia individual num grupo, mas a gente vai ver ferramentas simples de começar a entender que sim, a forma como eu me vejo, a forma como eu percebo as minhas emoções, como eu gerencio ou não tudo que acontece dentro de mim, impacta a minha saúde em várias camadas. Então, dá para simplificar, dá para ser acessível, mas eu acho que o mais importante é as pessoas se abrirem à integração. Porque quando eu vejo, por exemplo, na medicina, por uma questão até da nossa limitação humana, a medicina ela é fracionada, né? Tem o especialista, o cardiologista, o ortopedista, a ginecologista, e aí a gente vai entendendo que tem um profissional para cada coisa, mas o corpo é um só. Então, por mais que a gente busque especialistas, no dia a dia é na integração que a gente funciona. Então, é óbvio que algumas pessoas têm a possibilidade de buscar diferentes profissionais da saúde para se nortear, para se direcionar, mas eu posso também ir assumindo responsabilidade sobre isso e aprendendo, né, com ferramentas simples, a cuidar mais da minha respiração, a cuidar mais da minha alimentação, como eu posso me observar mais de uma forma simples e aprender comigo mesma, né? Sobre o meu autoconhecimento. Então, para mim, o convite é se abra a integração. E não precisa ser minha paciente, necessariamente, Sem né? dúvida. Se passa com uma outra nutri, de repente. Perfeito. Mas quer conhecer uma outra abordagem, sentir uma outra forma, será muito bem-vinda também. Eu digo mesmo também da minha área. Se as pessoas fazem terapia, eu fico mais feliz que já estão no processo, já tem uma né? base, né? Mas que isso não seja um limite, né? E muito mais um convite. Maravilha, Helena. Eu acho que elas resumiram bem a ideia, mas é que eu queria deixar essa mensagem de que esse evento é um convite para se permitir abrir um novo caminho. Pra gente plantar uma sementinha que, assim como na nutrição, na terapia, no yoga e na vida, não vai ser esse evento que vai mudar e resolver toda a sua vida, seus problemas com nutrição, com terapia, com corpo, mas que pode ser que seja uma sementinha que cada um vai levar para casa e germinar e permitir crescer no tempo e da forma que tiver que ser. Maravilhoso, meninas. Parabéns. Obrigada. Estarei lá, mas parabéns pela iniciativa. Acho que a gente está precisando de... colocaram aqui. Achei o projeto maravilhoso. Parabéns. Boa noite, doutoras. Parabéns pela live. Que linda a união dessas três profissionais. Eu vou chorar. Vou começar. Aí colocaram as tops. Ô, Du, e é legal até na sua prática clínica, né? Às vezes você está atendendo um paciente na área lá da físio e pensando, poxa, ele precisa dos três, Sim, sabe? com certeza. A sua paciente, como, no caso. Aí você já tem essas três. Se direciona. Não, com certeza. Você sabe que você Eu sei. Quem sabe a gente não faz um sintonize com a fisioterapeuta Exatamente. para ficar integrando aí Falar mais uma saúde área. íntima. Para mulheres. Para mulheres, maravilhoso. Bora. Mas obrigada mesmo, Obrigada de coração. pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado também de estarem aqui. Eu agradeço pela presença de você, tua, né, novamente. Obrigada. Estão super convidados para vir em outros episódios, sempre que vocês quiserem, tá bom? Linda. E vou finalizar agradecendo novamente os patrocinadores de uma forma mais breve, mas o ISP Bauru, a Avozon, o RCB Estúdio, o Certro Cursos, tá bom? E queria deixar o convite aí para vocês. Na próxima semana, a gente vai ter a doutora Alice, ginecologista, falando sobre estética íntima. Então, para quem não fez inscrição no canal, façam e ativem o sininho, porque assim vocês serão lembrados dos episódios, tá bom? Meninas, obrigada novamente. Obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.